em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Todos bem? Deus abençoe muito sua vida nesta noite, amém? Acho que o pastor Hermes já deve ter pedido para você falar oi para o irmão aí, né? Para a irmã, abençoar a vida dele, dela. Glória a Deus. Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso de número 31. Pode abrir aí. Tem na sua Bíblia aí, Romanos 8, né? Tem, achou? Todos com a Bíblia aí. Se trazer a Bíblia de papel é mais interessante, viu? Não é verdade? É bom no celular também, mas a de papel acho que mais, né? Mais raiz, né? Um negócio mais crente, né? A pessoa fica no celular, porque ela já vai lá ver uma coisa que não era para ver, né? Traz a Bíblia de papel, é legal. Vamos ler aqui. Romanos 8, a partir do verso número 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos diante de um texto aqui maravilhoso. Eu gosto muito desse texto. Já usei muito esse texto em citações, na mensagem da palavra de Deus. E nós encontramos ele aqui, é lógico, na carta de Paulo, que é uma carta que ele escreveu quando estava em Éfeso, já terminando ali parte, né, o seu ministério com os gentios. E ele dizia que a sua região ia até o Ilírico, né? Ele foi até lá nos confins mesmo, pregando para os gentios. E ele planejava, então, ir até Roma, chegar até a Espanha. Mas antes ele ainda tinha que fazer uma visita em Jerusalém, algo difícil, né? Que lá ele foi preso e assim por diante. É importante a gente entender isso. E Paulo escrevia a carta de Romanos nessa época, e ele estava fazendo conclusões importantes a respeito da sua visão teológica, da visão que ele tinha do que Deus tinha preparado para ele e para a igreja. E Paulo chega a essas conclusões, não só pela palavra de Deus, mas por toda a obra que Deus estava realizando na própria vida dele, de transformação, né, das dificuldades, circunstâncias que ele passou. Ele vendo a prova de Deus em todos os momentos da vida dele. E aqui ele está fazendo algumas conclusões sérias aqui. O assunto dessa carta é a justificação pela fé. A gente já falou sobre isso também várias vezes aqui. Então, a justificar a fé por graça, a justificação por graça, ou justificação pela fé, que é o nome que a gente mais usa. Né? O entendimento de Lutero, né, da justificação, ele é apropriado, pois Lutero, de fato, afirma que a justificação vem somente pela fé. E o que realmente acontece é que Deus nos imputa a justiça de Cristo, que age como um guarda-chuva contra o calor da ira de Deus sobre nós. Amém? Então, essa justificação pela fé é essa obra de Cristo aplicada em nós. Então, o que Cristo fez é imputado a nós. Nós somos protegidos pela obra de Jesus Cristo. Amém? Está entendendo isso? Está comigo aqui? Esse é o assunto desta carta aqui.
A gente pode dizer que a justificação pela fé, ela é a espinha dorsal da fé cristã. Tá? Sem ela, a igreja cristã é como se ela perdesse o sentido, fosse mais uma religião. Tá? Então a gente tem que entender, o crente tem que saber o que é a justificação pela fé. Tá? E pela justificação pela fé, a igreja cristã, ela se torna-se uma igreja com sentido. A vida do crente tem sentido, amém? O capítulo 8 que nós estamos lendo, para situar você aqui, ele é um capítulo da carta de Romanos que fala sobre a libertação em Cristo, né? E a segurança que nós temos em Cristo também depois de libertos. Ou seja, nós permanecemos seguros em Cristo. E o capítulo apresenta a ideia de que os cristãos são livres da condenação e podem viver de forma justa, seguros no amor de Deus, amém? Então o ponto central aqui é o amor. Ou seja, o ponto central, na verdade, da palavra de Deus é o amor, é Cristo. Esse é o amor. Deus fez tudo por amor, porque a gente não tem como retribuir isso. Não tem como pagar o que Deus fez por nós, amém? Então é o amor. O título da mensagem que eu vou pregar hoje é Mais que Vencedores, que é um dos versos que a gente leu aqui. Amém? Mais que vencedores. Eu quis colocar ali um mapa que tem ali umas rotas, né, com as viagens que Paulo fez. Depois você pode estudar isso na tua casa, ver lá, né, como curiosidade, saber por onde Paulo passou, o que ele fez. Mas eu coloquei ali só para despertar a tua curiosidade, tá bem? Então o título é Mais que Vencedores. E às vezes quando a gente fala em mais que vencedor, a gente já pensa o quê? Sucesso. A pessoa pensa sucesso, né? Sucesso na carreira, né? Sucesso profissional, sucesso na vida financeira, sucesso na vida amorosa, né? Em tantas áreas que as pessoas querem ter sucesso na vida. E às vezes nós somos enganados pelo nosso coração e pela nossa mente. Nós somos ludibriados pelas coisas que são apresentadas a nós na vida. Por exemplo, aconteceu comigo um dia que eu cheguei aqui na igreja, na Alvorada, às 7 horas da manhã no sábado, mas nós temos Alvorada aqui na terça, 6h30, tá? Reunião de oração. Se você nunca veio, você está convocado a vir. Tá bem? Terça-feira, 6h30. Quinta-feira, 6h30. No sábado, às 7 horas. E eu cheguei um dia às 7 horas aqui e vi um irmão chegando. O irmão chegou com um carro, né? Um carro muito bonito. Depois eu perguntei para o meu filho sobre aquele carro. Ele falou assim: ah, pai, aquele carro lá é um carro que custa tanto, né? Eu nunca tinha visto, né? Custa tanto, né? Falei, meu Deus, se ele com aquele carro está precisando acordar e vir 7 horas da manhã aqui, eu já perdi a guerra faz tempo. Eu já... Vamos embora para casa, né? Mas é porque nós somos enganados pelo nosso coração. Você entende? Você olha e fala, meu Deus, por que o irmão está vindo na igreja? Porque a vida cristã não se baseia nestas coisas. Entende isso? Possivelmente, se ele está vindo buscar a Deus por alguma dificuldade, pode ser outra área, emocional, não é verdade? Espiritual, familiar, tantas coisas que a pessoa pode estar passando. Ou simplesmente ele é um irmão fiel à igreja, que não falta nos cultos, que não falta na alvorada, que vem na igreja fielmente, amém? Então somos enganados pelos nossos corações. A gente pensa que a gente está vendo a realidade das coisas, mas não estamos vendo muitas vezes. Quando a gente fala ser mais que vencedores, a gente tem a tendência de levar para estas questões. Trabalho, financeira e assim por diante. Mas a Bíblia nos ensina algo a respeito disso. Numa pergunta introdutória aqui, Paulo, ele fala no verso número 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, ele está falando de, se referindo a coisas anteriores que ele já havia falado, no próprio capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? No capítulo 8, você pode encontrar Paulo falando, por exemplo, no verso número 6, sobre o pendor do Espírito. Ou seja, nós vencemos em algumas áreas que só acontece essa vitória por causa do Espírito Santo de Deus. Porque no verso 6 diz o seguinte, o pendor da carne é a morte, mas o do Espírito é a vida. Então os crentes, eles são capacitados a obedecer
mas somente se ouvirem o Espírito Santo de Deus, amém? Então nós vencemos o poder da carne, essa tendência que a carne tem, de fazer o mal, de ir para aquilo que é errado, por causa do Espírito Santo de Deus, amém? Outra coisa que ele fala, também no capítulo 8, verso 14, que nós somos filhos e herdeiros. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, pois a obediência prova a autenticidade da nossa adoção. Se nós somos filhos verdadeiros, seremos obedientes, amém? Então, os filhos de Deus são herdeiros de Deus, e são obedientes porque são verdadeiramente filhos. A estas coisas Paulo está se referindo, coisas que nós estamos vencendo pelo poder do Espírito Santo. A intercessão do Espírito, mais uma coisa que ele fala no verso número 26, do capítulo 8. A dificuldade de orar, uma realidade ocasionada nas nossas vidas por causa do pecado. Mas o Espírito Santo, ele traduz as nossas orações para Deus, sondando o nosso coração, amém? Então, às vezes você está pedindo para Deus algo, mas Ele sabe o que realmente você precisa, amém? Ele sabe o que é a sua necessidade verdadeira, Ele traduz isso para que Deus então responda às suas orações. E nós precisamos entender que se Deus está conosco, se Deus é por nós, Ele fez tudo isso por nós, não tem ninguém que pode se levantar contra nós, amém? Glória a Deus. Então aqui, eu gostaria de falar algumas coisas para você, meu irmão, minha irmã, das perguntas que ele faz ainda para as pessoas aqui, nesta carta, ensinando, explicando. Ele pergunta no verso número 33, por exemplo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Então a primeira coisa que eu quero falar é que não há acusação, amém? Não há acusação. Talvez você já sofreu com injustiças, acusações diversas na tua vida, de coisas que você nem tinha feito, não é verdade? E você passou aquele tempo dessa acusação, dessa luta, você passou por angústias e dificuldades. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem confortar os nossos corações. Aqui ele está falando, é claro, a respeito de coisas espirituais, que Deus já fez por nós. Mas nós somos também ensinados, e aqui somos confortados a respeito das injustiças que nós vivemos na nossa vida. Primeiro a gente tem que entender, não há mais acusação. Ele faz a pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, ou seja, é Deus que está falando que eles são inocentes. Se Deus está falando que eu sou inocente, então não há quem possa me acusar, porque Ele fez tudo por mim. A depravação do homem é algo que a gente aprende na teologia reformada, é um dos pontos principais que a gente aprende também. E diz o verso, no capítulo 3, verso 23, diz, porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos nascem em pecado. Todos nascemos com a natureza de Adão. E é necessário sermos encontrados pelo poder da cruz, para sermos então lavados, regenerados, transformados, para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Jesus Cristo faz isso por nós. A justiça de Deus, Romanos 5,12 diz, por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça de Deus. Então Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, também diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Deus está fazendo tudo por nós, ou seja, Ele dá o próprio Filho, o texto diz. Se Ele deu o próprio Filho, Ele não dará juntamente com Ele todas as coisas? Ele fez o mais difícil. Aquilo que parecia impossível de fazer, Ele fez por nós. E aí nós vivemos, muitas vezes, a nossa vida amedrontados. Nós vivemos a nossa vida preocupados e ansiosos com as coisas dessa terra. Nós perdemos grande parte do nosso tempo preocupados com coisas que não vão acontecer. Se Deus deu o próprio Filho, Ele não dará com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas? Ele cuida de nós e anda conosco em todo o tempo. Paulo diz ainda em Romanos 6, verso 5, nós somos libertos por Cristo
para não sermos mais escravos do pecado. Preste atenção que a palavra escravo, ela é usada por Paulo para mostrar que, na verdade, o pecado ele era o nosso dono. Ele coloca o pecado como um imperador, um monarca, alguém que dominava a nossa vida. A gente fazia o que o pecado queria. E nós não precisamos mais servir o pecado, porque nós somos libertos por Cristo. Amém? Então o pecado, talvez, quando você vive escravo do pecado, o pecado ele vai guiar a tua vida, porque você vai comer, porque você vai falar, para onde você vai, os lugares onde você vai andar, com as pessoas que você vai andar, porque o pecado é o seu senhor. E a palavra ainda diz que o salário do pecado é a... Se você trabalha para o pecado, você vai receber o quê? A morte. Está entendendo? E Cristo vem para nos libertar desta escravidão, para não ser mais necessário que nós estejamos vivendo, servindo ao pecado. O pecado guiava, dominava a vida destas pessoas. Então, não há mais acusação. Não é que as pessoas não poderiam nos acusar, ou que não existia acusação contra nós. Existe. E se formos ver, existem, e são muitas, amém? Ninguém falou amém, pastor. Vocês estão ligeiros, hein? Tem ou não tem acusação? Tem. E tem muitas. As pessoas poderiam nos acusar de tantas coisas. Eu vou ler só algumas aqui, por exemplo. As nossas falhas, que são enormes. A gente falha o tempo todo, não é verdade? A gente diz que vai fazer certo, mas a gente escolhe fazer o errado às vezes, né? As nossas falhas, as nossas mentiras. A gente mente. A Bíblia diz que não adianta falar que não mente. Quem fala que não mente já está mentindo. Não é verdade? Então, de vez em quando a gente vai lá e conta uma mentirinha, né? Fala, não, de vez em quando não tem problema. Tem problema, mas a gente vai mentir. A nossa falsidade, roubo, vícios, cobiça, preguiça, negligência, incredulidade, medo, nossas intrigas, brigas, o ódio que guardamos, as mágoas que cultivamos, aquelas mágoas que são de estimação. Toda vez que você conversa com a pessoa, ela fala daquilo. Aquilo lá para ela é um tesouro que ela guarda na vida dela. Tá? As mágoas cultivadas, sentimento de vingança, falta de perdão, indiferença, adultérios, fornicações, glutonaria, bebedices. Tantas coisas que as pessoas poderiam nos acusar. Satanás pode nos acusar destas coisas. São tantas elas, que às vezes ele vem sobre as nossas vidas. E ainda mais coisas. As coisas que nós mesmos fazemos, né? Decidimos fazer e sabotar a nossa própria vida. Porque nós somos especialistas em se auto-sabotar, não é verdade? Que o ser humano parece que ele vai para a autodestruição, ele quer acabar com ele mesmo. Ele sabe que uma coisa não é boa, mas ele faz. Por exemplo, eu não entendo a pessoa fumar. Não consigo entender. Eu sei que, às vezes, depois que a pessoa fuma, vira um vício, é difícil largar tudo, mas a pessoa decidir fazer isso, sabe? Gente, você vê carro soltando fumaça. Agora a pessoa fica soltando fumaça, puxando fumaça, soltando fumaça, fumaça. Qual que é o sentido disso? Fala assim, meu sonho na minha vida, quando eu crescer, eu vou fumar. Vou pegar fumaça, puxar e soltar. Você entende isso? Aí você sabe que o cigarro causa mais de 80 e poucas doenças. E mata. Mata de verdade. Não, mas eu quero fumar, a vida é minha, tudo bem, mas é porque a vida é sua mesmo, você tem que cuidar dela. Mas não, ele faz. E aí ele pega o maço de cigarro, vê lá aqueles desenhos que tem agora, do pulmão do cara, tudo arrebentado. Ele pega e olha e fala, acende um e vai fumar. O meu está quase assim, o meu já. Eu chego lá um dia, né? Acho que ele olha o desenho e fala, um dia eu chego lá. Faz errado. Você fala para a pessoa fazer exercício, ela não faz. Sabe que é bom? Mas eu tenho preguiça, não consigo. Né? Academia, que o pastor Hermes já falou aqui, né? Paga o ano inteiro, mas não vai. Tem gente que paga a academia e não vai. A cabeça dele, não, eu estou pagando. Ele acha que alguma coisa está acontecendo. Não está acontecendo. Se você não for, não vai acontecer nada.
não adianta pagar. Entendendo? Eu não pago academia, não vou à academia, tem rua, eu ando na rua, caso eu vou andar, eu vou correr, eu tenho que fazer exercício, movimentar o corpo, então eu ando, vou correr, vou fazer exercício, faço flexão, faço várias coisas. Eu estou precisando emagrecer, pastor, você acha que... O pastor Fábio já falou aqui que ele está mais fortão e eu estou mais... pastor, vou colocar nós dois juntos aí, não sei não. Vai puxar o jugo lá, não sei não, hein, pastor. Esses dias, olha como a gente se auto-sabota, né? Esses tempos aí, faz um tempo atrás aí. Eu não fui crente, não sou crente a vida inteira, então eu me converti depois de um tempo. E do nada apareceu no meu celular adicionado num grupo lá. Aí apareceu escrito, Grupo das Antigas. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu falar isso? Grupo das Antigas. Aí eu olhando, né, curioso, falei, olha só, aquele cara, aquele outro, você quer? E a minha esposa já, do lado, o que você está vendo aí? Eu falei, nada, é um amigo meu que está aqui. Aí ela falou assim, o que é? Eu falei, não, ela olhou que era o Grupo das Antigas, né? Eu nem sei que eu fui tomar banho, tá, voltei, peguei o celular, o grupo desapareceu. Eu não sei como. Não sei como, pastor. Meu celular está com defeito. O grupo desapareceu. Por que eu mesmo já não deletei o grupo, né? Porque a gente quer arrumar o problema, às vezes. A gente quer se auto-sabotar. Você sabe que aquilo vai te trazer problema. Mas você quer o problema na tua vida, não é verdade? Às vezes é isso que acontece com a gente. A autodestruição. Os problemas que vêm por coisas que a gente decide fazer na nossa vida. E a gente pode falar não, mas a gente fala o sim. Infelizmente a gente fala sim, para coisas que não deveria falar sim, tá? Então a gente sai fora desse negócio de grupo das antigas, isso aí não é de Deus não, tá? Então tudo que é bom a gente rejeita. Aqui no capítulo 7, Paulo diz, né, o que quero, né, faço o que não quero, mas o que quero, esse eu não faço, ele está falando. Porque é essa luta que tem, né, do espírito e a carne, né? A gente sabe o que é bom, mas a gente não faz. A gente sabe que aquilo vai trazer benefício para a gente, mas a gente foge. A gente vai atrás do que é errado. Mas nós estamos protegidos pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ninguém pode nos acusar, não é porque não há motivo, é porque Cristo nos protege pelo sacrifício dele, amém? Ele pagou o preço no nosso lugar do pecado. Então é por causa dele que as pessoas não podem nos acusar. Não é por causa que nós não temos motivos e erros para sermos acusados. Então por isso ele fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então se Deus está falando, meu irmão, em Jesus Cristo, que você é inocente, você é em Cristo, amém? Creia nisso. Outra coisa, não há condenação. Foi Cristo Jesus quem morreu, verso número 34, ele diz, quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, ou seja, o próprio Jesus também está intercedendo por nós, ele morreu. Então, como eu já disse, o salário do pecado é a morte, né? Então, quem que vai nos condenar? Ninguém, porque Jesus já morreu. Essa morte que nós teríamos que passar, a morte espiritual, Jesus, ele já passou por esta morte no nosso lugar, porque sabia que não tínhamos a capacidade de pagar esse preço. Então Jesus Cristo, ele próprio, Deus decidiu, na sua glória, fazer por nós isso. Então ele está à direita do Pai advogando. Não é que Jesus Cristo, a cada, coisinha que a gente faz errado, Jesus Cristo vai... Só o fato de Jesus estar à destra do Pai, a presença dele viva, vencendo depois a morte, já é ali a defesa por nós. Só o fato dele estar ali, ele já está fazendo a defesa por nós em todo o tempo, porque ele já prova que venceu a morte no nosso lugar, amém? Então já não há condenação. No capítulo de número 8, verso 1, ele fala isso. Já não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus.
Então não há condenação. A gente tem medo muitas vezes de ser condenado. Eu vejo pessoas que morrem de medo, né, da acusação, da condenação, do julgamento das pessoas. O que as pessoas vão falar? Né? O que as pessoas vão pensar? Jesus Cristo, Ele morreu por nós para tirar da gente todo medo. Tem gente ficando depressiva, ansiosa, porque só vive pensando no que os outros estão falando. Fica guiando a sua vida pelo que os outros pensam, acham ou falam dela. Mas quer falar, fala, irmão, deixa falar, a pessoa tem boca para falar mesmo. Né? Mas estão falando de você. Falar, meu irmão, ele não sabe tudo, todos os meus problemas para falar de mim. Se ele soubesse todos, aí estaria mais complicado. Ele está falando só alguns, só os que ele sabe. Né? Deixa ele quietinho lá, porque se eu for lá, ele vai descobrir mais problemas para falar de mim. Então a gente tem medo muitas vezes disso. Mas o que acontece? Decisões e justiça não é fácil. A gente sabe disso. Jesus, ele mostra na parábola do credor lá incompassivo, Mateus capítulo 18, você pode ler depois, que tinha um homem que devia 10.000 talentos. Né? E o seu senhor, quando pegou ele, falou, vou prender sua esposa, seus filhos, vão virar escravos, porque você está me devendo, você não paga. Ele pediu clemência, ele implorou, o homem perdoou ele, deu algum tempo para ele pagar a dívida. Daí o que ele fez? Ele indo embora encontrou um conservo dele, que devia para ele 100 dinheiros, bem pouquinho. Né? Ele devia um monte, uma dívida impagável, e o senhor dele perdoou. Daí ele encontrou o servo dele, que devia um pouquinho, ele catou o cara, apertou o cara, você vai me pagar, lançou o cara na prisão e prendeu o cara e não perdoou o cara. Aí esse senhor encontrou ele e falou assim, mas que negócio é esse? Eu te perdoei uma dívida que você não conseguia pagar e você não perdoou o seu conservo, então por causa disso agora você também será condenado. Essa parábola, ela retrata isso, que Deus quando nos salva, quando Jesus morre por nós e leva os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele está pagando um preço impagável, que a gente não ia conseguir pagar no nosso lugar, amém? A gente não iria conseguir pagar. Né, alguns cálculos que fizeram, diz que esse homem, por exemplo, teria que trabalhar 150 anos para pagar essa dívida de 10.000 denários que ele tinha lá, não sei, com aquela pessoa. Então, praticamente era uma dívida, vamos dizer assim, impagável. E Deus, então, assim, Ele nos perdoa de algo que a gente não conseguiria pagar. Mas é fácil fazer justiça? É lógico que não é fácil. Entender a justiça, às vezes, é mais difícil ainda. Tem um livro... Justiça. Como fazer, né? O que fazer a coisa certa? Como a gente faz a coisa certa? Esse livro é do Michael Sandel e ele fala o que é fazer a coisa certa. Esse é o nome do livro, Justiça. O que é fazer a coisa certa? E ali tem algumas histórias que ele conta, porque ele dá uma palestra em Harvard e ele vai contando algumas histórias de polêmicas, dilemas que tem em fatos mesmos acontecidos. Por exemplo, ele cita lá um fato que aconteceu nos Estados Unidos, na Flórida, um furacão que deu em 2004. E nesse furacão, então, os comerciantes começaram a subir o preço das coisas. Né? Então, a água foi lá para cima, o saquinho de areia que eles colocavam para proteger as portas, subiu o preço, tudo subiu o preço. E aí surgiu, então, um dilema ali, para poder punir essas pessoas. Só que os advogados dos comerciantes eram bons também. E defendiam, né, a liberdade deles. Né? Se eles estão vendendo, as pessoas estão comprando, ninguém pode ficar interferindo na liberdade de comércio. E assim por diante, os argumentos vão daqui para lá e de lá para cá. Né? Até chegar, então, à ideia de que tem que se preocupar com o coletivo. Porque no meio daquelas pessoas tem gente que não tem condição de pagar coisa cara e iam sofrer mais. Outra história que ele conta, para você ver que não é fácil o negócio de tomar decisões, de fazer justiça. Outro caso que ele conta, ele faz vamos dizer assim, uma historinha. Fala, vamos supor que estava um bonde andando num trilho e você está conduzindo o bonde. E aí esse bonde, ele perde os freios, ele está andando lá não sei quantos por hora e ele vai passar em cima de 5 pessoas que estão trabalhando lá na frente, estão na linha. Só que tem um jeito de desviar para outra linha, e na outra linha tem só uma pessoa. Ele pergunta, o que você faria conduzindo o bonde? Você passaria em cima das 5 pessoas, ou você desviaria para passar em cima de uma pessoa? Aí muitas pessoas responderam lá, no meio deles lá, que desviaria, né? Para passar em cima de uma pessoa só, pelo menos não mataria 5.
Tudo bem, agora vamos supor que você não é o condutor do bonde, você está fora do bonde, olhando a situação. Mas você pode, por exemplo, empurrar uma pessoa, não vai ficar perguntando, assim, como que uma pessoa vai parar o bonde? Esquece isso, é só uma suposição, tá? Vamos supor que se você empurra a pessoa e o bonde a pessoa consegue parar o bonde, e aí evita a morte de 5 pessoas. O que você faria? Aí fala, mas eu estou fora da situação. Aí ninguém respondeu, todo mundo ficou quieto, porque se ele estava de fora da situação, ele não queria se envolver. Vocês entendem como é difícil a questão de justiça? Porque daí morreria um só, né? Mas quem empurrou foi você. Né? Ah, mas aí é difícil decidir, hein? Mas se de repente se fosse uma pessoa que você não gosta, né? Daí às vezes a pessoa fala, eu acho que eu empurraria. É muito difícil isso. Outro caso que ele conta, soldados americanos estavam lá no Afeganistão e andando com a tropa para encontrar os talibãs lá, o exército inimigo, encontraram 3 pastores. E um dos soldados, que era cristão, o coração movido, mas esses homens são só pastores, são inocentes, não vou matar eles não. Deixa esses caras embora. Daí, o meu coração está falando que não vai matar, não vai matar, os caras é pastor, então deixaram os caras embora. Os caras foram embora, foi 2 horas, apareceu 200 lá dos talibãs, mataram, teve 19 mortes deles. Aí o cara se arrependeu. Ou seja, se ele soubesse que isso ia acontecer, ele não tinha deixado eles ir. Mas aí o que acontece? Se ele soubesse, seria igual o caso do bonde, né? Se ele soubesse, talvez ele empurraria a pessoa. Se ele soubesse, talvez ele tinha feito o que deveria fazer na hora ali. Então, por que eu estou falando todas essas histórias aqui que o Michael Sandel ele fala ali nas palestras? Porque é difícil. Quando a gente vai falar de justiça, a gente quer fazer o nosso favor. A gente só entende justiça quando a coisa acontece ao nosso favor, não é verdade? Quem começa, por exemplo, uma causa na justiça querendo perder? Fala, eu vou entrar na justiça porque eu quero perder. Todo mundo acha que tem razão. Não é assim que funciona? Deus faz o justo por nós. Porque foi Ele que colocou o preço. Ele colocou o preço para que se pagasse pelo pecado. Mas quando Ele olha e vê que o ser humano não tem condição de pagar esse preço, Ele fala, eu mesmo pagarei. Aí Ele se torna um ser humano, vem aqui, morre no nosso lugar e paga o preço. Não é que Deus passou pano para a gente. O preço teve que ser pago de qualquer jeito, entendeu? Ele foi lá e pagou e fez o que era justo de se fazer. Ele pesou na balança e fez o que era justo. Então, por isso, não há mais condenação. É por esse fato. Então, quando você olha para Jesus, você vê que em Cristo o preço já está pago. E você não pode ser mais condenado em Cristo Jesus. Amém? Então, não há mais crime. Você é salvo pela graça. Não tem como você retribuir isso. Não tem como você pagar isso. Ele já fez por você, morrendo na cruz e ressuscitando, que é o que o texto diz. E a última coisa, para a gente terminar, não haverá separação, ou seja, ele diz ainda aqui, vamos ler o verso número 35, quem nos separará do amor de Cristo? É a última pergunta que ele faz. Nós muitas vezes temos também os dilemas da nossa vida que nos levam a se afastar das coisas de Deus. E a gente, às vezes, acha que a gente vai ser abandonado. O próprio Cristo diz que estaria conosco todos os dias até os confins, até o fim dos séculos, até que fôssemos morar com Ele, habitar com Ele. Então, nada, na verdade, pode nos separar desse amor, porque esse amor é verdadeiro. E um amor verdadeiro, ele tem a força da eternidade. Ele é para sempre. Então, Jesus Cristo, Ele mostra para a gente no seu sacrifício que a intenção dele é que nós habitemos juntos. Se você ler João 17, ele vai falar isso para Deus. O meu desejo é que eles sejam um com nós, com a gente, Pai, como a gente é um aqui. Nós somos 3, nós somos um ao mesmo tempo. Então, o meu desejo é que eles estejam conosco, habitam conosco, que sejamos um assim. Essa separação ela nunca vai acontecer. E ele faz essa pergunta relatando aqui algumas coisas, né? Algumas tribulações e angústias e dificuldades que acontecem na nossa vida aqui.
Às vezes a gente passa a luta. O apóstolo Paulo passou tantas dificuldades, às vezes a gente passa algumas lutas e a gente acha que a nossa luta ela é grande, né? Ai, mas a minha luta está difícil. A pessoa está soltando pipa no ventilador e achando que está passando luta. Está passando uma vida difícil, mamão com açúcar, e acha que está passando luta. E às vezes não está passando luta nenhuma. Né? Paulo foi açoitado, passou por tantas coisas, prisões. E ele fala aqui de algumas circunstâncias. Continua lendo o verso 35, ele diz, será tribulação? Ele passou por tribulação. E das mais fortes. Será angústia? A pessoa está angustiada, com medo. Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Talvez nunca na nossa vida vamos enfrentar um verdadeiro perigo de morte por causa de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, muitas vezes estamos querendo deixar a igreja, deixar as coisas de Deus. Muitas vezes nós nos pegamos criticando a igreja, criticando as coisas de Deus, criticando até a palavra de Deus. Nós nos pegamos nessa situação. Será isso que irá nos separar das coisas de Deus? Paulo, ele fugiu várias vezes para escapar da morte, em muitos lugares que ele esteve. Ele foi apedrejado quase até a morte em Listra. Paulo, ele sofreu um naufrágio em Mileto, acusado injustamente diversas vezes, foi picado por cobra na ilha de Malta e foi, no final de sua vida, decapitado. Vê as coisas que ele passou, sabe por causa do quê? Por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Não há separação, ele chega à conclusão de que nada pode tirar ele das coisas de Deus, nem separar ele do amor de Deus, porque ele está ligado, conectado, colado nesse amor, e nada tira ele disso. Então, ele apresenta ainda mais uma lista, e ele mostra, lê comigo aí, verso 36 em diante, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Nós somos chamados para uma vida cristã de entrega. Muitas vezes não será fácil mesmo. Muitas vezes será difícil servir a Deus. Nós vamos passar circunstâncias difíceis, tribulações, às vezes até angústia. Mas, ele diz no verso número 37, em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não é só falar, eu vou ser mais que vencedor aqui porque Deus está comigo. Não, presta atenção em todas as coisas que Paulo passou na vida dele para chegar ao momento de dizer essa frase. Então ele diz assim, verso 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quando nós estamos ligados e conectados com Deus, nós vamos até o fim. Nada pode nos parar. Nada vai nos tirar da vida com Deus, de servir a Deus, de andar com a igreja, da comunhão com o povo de Deus. Então o que é ser mais que vencedor? Não existe um vencedor que ele é maior que o outro vencedor. Se você entender a lógica, né? Mas aquele que venceu mais é o vencedor. Não, se você vê, quando, por exemplo, alguém ganha um campeonato, ele vai lá e pega o título. Daí se o outro ganha, aí o outro toma o lugar dele. Não é assim? O cinturão, né? Quem que é o atual campeão? O atual é ele. Não é sobre isso que ele está falando, sobre criar uma categoria de alguém que é mais vencedor que o outro. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que além de ser vencedor, de vencer todas estas coisas aqui em Cristo Jesus, há algo além disso, depois dessa vida. A vida eterna. Há algo muito maior do que isso reservado para a gente. Amém? Então, o meu medo não pode ser o da morte. Mas o meu medo tem que ser o de não viver a vida para Deus. Saber que toda a culpa foi levada sobre Cristo. Saber que o sofrimento desta vida não pode ser comparado à glória a ser revelada em nós.
E também ser mais que vencedor é saber que nenhuma luta dessa terra tira o brilho e o efeito da obra de Cristo em nossas vidas. Amém?